com relação à crise no oxigênio lá no Amazonas, né? Durante o pico das internações, em janeiro de 2021, existia uma demanda de 76,5 mil metros cúbicos, enquanto a produção dos 3 maiores fornecedores do Brasil soma 28,2 metros cúbicos, demonstrando a necessidade de importação. Eu pergunto ao senhor, na sua gestão, como foi a atuação do Ministério das Relações Exteriores para auxiliar na solução de crise do oxigênio de Manaus? Até porque nós temos ali uma fronteira, né, com países aqui vizinhos aqui da América do Sul, que de alguma forma se poderia fazer alguma ação nesse sentido. Houve ou não houve, ministro? Obrigado, senador. Bem, como praticamente todos os casos na pandemia, o Itamaraty age quando instado, quando orientado, no caso pelo Ministério da Saúde, já que não teríamos como avaliar as necessidades eventuais de demanda para Manaus ou para outros destinos, né? Houve um determinado momento onde, no auge da crise, o Itamaraty foi procurado por parlamentares do Amazonas e pelo governador do Amazonas, com a demanda de que se trouxesse um avião capaz de transportar oxigênio no Brasil, no entendimento de que não havia avião para transporte, que haveria o oxigênio em outras partes do Brasil. E nós atuamos para viabilizar isso com o Chile, primeiro, não deu certo, não foi possível, e depois com os Estados Unidos, estava tudo pronto, mas depois se verificou que não, que a demanda era por oxigênio e não pelo avião. Então, e aí, insistentemente pedimos especificações, no caso do governo do Amazonas, mas também em contato com o Ministério da Saúde, para pedir uma doação, no caso dos Estados Unidos, já que já estavam mobilizados, mas não vieram tempestivamente. Depois, pouco depois, os Estados Unidos doaram concentradores de oxigênio capazes de contribuir para essa crise. Em relação a países vizinhos, quer dizer, houve um oferecimento de doação da Venezuela, acho que mais especificamente do estado venezuelano de Bolívar ao estado do Amazonas, que nos chegou e foi tramitado normalmente pela Agência Brasileira de Cooperação, que é uma instância do Itamaraty, e viabilizou essa doação para Manaus. Perfeito. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte, é fato, isso não é ser a gente procurar dourar a pílula, isso são fatos, né? Que o Brasil hoje, graças a Deus, é o 4º país do ranking total de doses de vacinas aplicadas. Eu pergunto ao senhor, são 57,9 milhões de doses. Na sua gestão, à frente do Ministério das Relações Exteriores, né, o que efetivamente foi contribuído com o seu trabalho para essa quantidade que hoje nós temos? Perfeito. Obrigado, senador. Bem, com a Índia, muito diretamente, os 4 milhões de doses de vacinas que vieram prontas da Índia tiveram, acho que, uma contribuição grande da minha interlocução pessoal com o chanceler indiano, porque foi um momento em que a Índia estava começando a sua vacinação, com restrições à exportação, e isso se deveu, grande parte, ao nosso. O Brasil foi o primeiro país, junto com o Marrocos, a receber doações, a receber exportações de vacinas da Índia, e isso se deveu, em grande parte, à atuação do Itamaraty. A liberação dos insumos provenientes da China também teve atuação grande, em primeiro lugar, da nossa embaixada em Pequim, claro, coordenada por nós aqui, por mim, em Brasília, para navegar na burocracia chinesa, que era muito complexa, e que permitiu identificar sempre o que era preciso fazer, os passos burocráticos para liberar tanto o primeiro carregamento chegou em janeiro, quanto os posteriores. A embaixada atua diretamente. E, pessoalmente, me dirigi, no caso por carta, porque era o melhor meio, ao chanceler chinês, e acho que essa carta terá contribuído para a liberação desses insumos. No total, acho que os insumos
para a AstraZeneca, que foram liberados pela China durante a minha gestão, correspondem a mais ou menos uns 33 milhões de doses.